qual que é um problema dos empresários, principalmente quando a gente pensa em delegar, tá? O cara, quando ele pensa em delegar, ele tem o jeito dele de fazer. Ele fala, ninguém faz tão bem quanto eu. E quando ele delega, ele quer que a pessoa faça exatamente como ele. Agora é o seguinte, eu faço exatamente desse jeito porque eu tenho esses talentos. Mas se os seus talentos são diferentes, você, dentro dos seus talentos, você vai encontrar um outro jeito de fazer. Tá? E isso é uma coisa que é uma crença que um empresário precisa quebrar. Deixa eu ler um exemplo aqui, Aline. Eu vou ler um exemplo que eu acho que vai abrir a mente de muitas pessoas. Tá? Então, olha só que exemplo massa, assim, muito massa. Tá? Imagine que um grupo planeje se reunir para almoçar ao topo de uma montanha. Existem 3 caminhos para se chegar lá. A primeira opção é uma trilha longa e sinuosa, não muito íngreme, mas que requer vários quilômetros de caminhada. Isso é um caminho. O segundo caminho é uma alternativa mais íngreme e atravessa um bosque. Requer mais resistência e a habilidade de se orientar por meio de mapa e bússola para a pessoa não se perder. A terceira rota, ela é uma subida quase em linha reta pela rocha na encosta da montanha. Requer habilidades técnicas de montanhismo, mas é o mais curto dos 3 caminhos. Se cada membro do grupo escolher sua própria rota e chegar ao topo da montanha em segurança no horário combinado, nenhum percurso poderá ser considerado melhor que os outros 2. O mesmo fenômeno ocorre nas empresas, né? Então ele fala isso. E o que ele está querendo dizer aqui? Né? Que se a pessoa conseguir executar o trabalho dela, né, quando ela olha para aquilo e fala, cara, eu me adapto mais a esse tipo de trilha, ou eu me adapto mais a esse tipo de trilha, ou eu me adapto mais a esse tipo de trilha, o que vai direcionar qual tipo de trilha que eu me adapto? Os meus talentos, o jeito que eu penso, as minhas habilidades. E não importa qual a trilha que eu vou fazer, desde que eu chegue lá no horário combinado, eu cumpri o papel. E a pessoa, quando vai delegar, ela não entende isso, e ela quer delegar para a pessoa fazer um negócio com uma coisa que é contra as habilidades dela, que é contra os talentos. É claro que envolve também a questão de maturidade, né, Marcelo? Que a gente até gravou um podcast Isso. falando sobre a maturidade, porque quando uma pessoa ela é M1, M2, eu até recomendo ouvir esse podcast que a gente falou sobre maturidade profissional. Quando a pessoa é M1, M2, a gente tem um tipo de comportamento com a pessoa que muitas vezes ensina exatamente do jeito que a gente faz, Isso. né? Que é o diretivo, você vai fazer exatamente desse jeito aqui. Só que a partir do momento que a pessoa já entendeu como que ela faz, ela está fazendo do jeito certo, ela pode começar a trazer Exatamente, ela começa a trazer umas inovações, ela começa a melhorar, e aí a gente vai para um outro tipo de gestão sobre essa pessoa. Mas isso que tu trouxe é muito interessante, porque assim, se a pessoa ela já está exercendo aquilo lá muito bem, tá, qual que é o outro caminho que você vai me trazer? E isso a gente até falou no podcast sobre diversidade, o quanto a inovação, né, o quanto você, tipo, exercitar a criatividade, fazer a mesma coisa com caminhos diferentes e ter pessoas diferentes dentro da empresa, o quanto isso favorece a inovação. E pessoas diferentes não é só sexo, gênero, não é só essas coisas, mas sim também, eu vou dar um exemplo até do time de marketing, Marcelo. Temos pessoas do Ceará, pessoas que são do Pará, exatamente, do Pará. Aí tem pessoas do Rio Grande do Sul, tem pessoas do time que é aqui de Santa Catarina, tem pessoas de São Paulo. Meu, é muito rico. Tem pessoas do Paraná. Tipo assim, é muito rico quando a gente tem uma diversidade realmente cultural falando, porque, cara, a pessoa que vem do Pará, a pessoa que vem do Ceará tem uma outra alimentação. É outras gírias, eu diria, né? E o quanto isso favorece pra gente exercitar essa criatividade, essa inovação. Então, assim, quis trazer esse paralelo também, porque é muito importante que a gente começa a ver que todos os podcasts que a gente faz, eles começam a se amarrar, né, Marcelo? Tipo, tudo que a gente fala, eles se amarram aqui também. Tá conectado, Tem um trechinho aqui no final que ele fala sobre essas trilhas, né? Então ele fala assim, ó, cada um obteve sucesso à sua própria maneira. Então cada um escolheu um caminho, né? Cada um obteve sucesso à sua própria maneira. Mas todos chegaram lá tirando proveito dos seus talentos naturais, ao invés de tentarem ser o que não são. Então, muitas vezes, o dono da empresa, ele vai fazer com que o funcionário tente ser aquilo que ele não é, né? Ai, me emociono tanto com isso, Marcelo, porque o meu primeiro valor pessoal de vida é a autenticidade. E assim, a única forma da pessoa ser autêntica, ela tá sentada na bunda certa, na cadeira certa. Na cadeira certa, É a única forma dela ser autêntica. Então, assim, é lindo isso, sabe? É isso mesmo, é lindo. E olha só, vamos para estatísticas, Aline? Vamos para estatísticas? Vai Olha lá. só, tá? Um estudo recente descobriu que as organizações focadas em maximizar os talentos naturais dos seus funcionários aumentavam os níveis de comprometimento em média 33% ao ano.
o que equivale a um ganho líquido médio em produtividade, vai lá, pasmem, de 5,4 milhões de dólares por organização em relação às empresas que adotam os métodos tradicionais. É lógico que aqui ele está falando de grandes empresas, né? Mas olha só o número, como ele é expressivo. Outro estudo recente... Mas, Marcelo, a grande empresa é a pequena que fez a coisa certa, né? A grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa, é verdade. Aí ele fala assim, um outro estudo recente descobriu que os representantes de vendas que recebiam feedback sobre os seus pontos fortes, representantes de vendas que recebem feedback sobre os pontos fortes, vendiam 11% mais do que aqueles que não recebiam esse feedback. Uma das coisas do ponto forte é você conversar com um funcionário, e aí você está conversando com o funcionário, você fala assim, no que você é bom? E aí o cara fala, eu sou muito bom em organização, eu consigo organizar meu dia, eu consigo organizar minha agenda, eu consigo organizar minhas tarefas e eu cumpro tudo no prazo. E aí quando você é um gestor e você observa isso e você reforça isso num feedback, ele fala, cara, realmente, você é bom nisso, eu observo isso todo santo dia. E toda vez que você vê, porque você já sabe, você conversou com a pessoa, você sabe que ela é boa, você sabe o que ela gosta de fazer. E você tem a oportunidade de uma vez por semana chegar lá e reforçar isso na pessoa, falar, cara, eu admiro tanto essa tua organização, você consegue fazer no prazo, você trabalha de uma maneira que você planeja a tua agenda e entrega tudo no prazo, e você está dando esses reforços positivos, vai fazendo com que a pessoa faça mais daquilo. Então, 11%, os vendedores que recebem feedback sobre os pontos fortes vendem 11% a mais, tá? Outra coisa que ele coloca aqui, o terceiro elemento tem grande poder para explicar não apenas a produtividade, porque a pessoa que faz aquilo que ela ama, que ela entra em estado de flow, ela é muito mais produtiva, tá? Mas também a rentabilidade futura da equipe. Unidades de negócio no quartil superior do Banco da Gallup, do banco de dados da Gallup, na afirmação, no meu trabalho, eu tenho a oportunidade de fazer o que eu faço melhor todos os dias. Quando as pessoas respondem sim para isso, eles falam que o lucro dessas empresas é de 10 a 15% maior do que as pessoas respondem não. Então, só por isso já é um motivo para o dono de empresa olhar e falar, deixa eu colocar o cara para fazer aquilo que ele é bom, porque ele vai ter a oportunidade de fazer o que ele faz melhor e o lucro da sua empresa vai ser maior, tá? E eu não sei se para as pessoas isso é contraintuitivo, né? Ele põe aqui, uma análise recente de vários estudos revelou que os gerentes que têm seus talentos alinhados com a exigência dos seus empregos obtém, em média, 15% a mais em número de vendas e 20% a mais em lucro. As pessoas faltam 24% a menos, e o turnover é 13% inferior à média. Eu acho que só essas estatísticas aqui, vou repetir. Turnover, só para explicar, né, Marcelo? Turnover é demissão, funcionários que entram e saem, a rotatividade dos funcionários. Isso, rotatividade. É 13% a menos, ou seja, as pessoas ficam mais tempo na empresa. Então, olha só, 33% no aumento nos níveis de comprometimento, os vendedores que recebem feedback positivo vendem 11% mais, a rentabilidade, ela aumenta de 10% a 15% no lucro, tá? Você vai ter, em média, 15% a mais no número de vendas, 20% mais de lucros, 24% a menos de faltas e 13% a menos de turnover. Agora, olha o que é crítico aqui, Aline. Agora a gente tem que falar o que é crítico, né? Nessa história toda que a gente está contando, tá? Apesar de todos esses números, de todos esses indícios dessa abordagem positiva para as empresas, somente cerca de 1 em cada 3 funcionários, ou seja, 1/3, concordam fortemente com a afirmação: tenha a oportunidade de fazer o que você faz melhor todos os dias. E aí o livro dá um chute aqui, né? Dá um chute no estômago, um soco no estômago. A quantidade de dinheiro perdido é assustadora quando as pessoas respondem isso daí, né? Tenho a oportunidade de fazer o que eu faço melhor todos os dias? Só um terço dos funcionários respondem sim para essa pergunta no mundo, numa pesquisa no mundo. E aí ele fala, a quantidade de dinheiro perdido é assustador. As empresas se martirizam com planos de marketing, estratégias de estoque, modelos de mão de obra, lançamentos do produto, programa de corte de custos, para buscar aumentar de 1 a 2% o lucro da empresa, mas poucas delas percebem que a resposta está bem ao seu alcance. Como? Trazendo as pessoas para o engajamento, trazendo as pessoas para o comprometimento. E como que você traz isso? Faz a pessoa ser feliz no trabalho. Tanto que tem um livro que fala, Felicidade dá lucro, né?
Perfeito. Traz a pessoa para ser feliz no trabalho. Então, eu gosto muito disso aqui, gosto muito desse tema, e eu acho que, assim, é uma atitude simples para o dono de empresa. Ele tem que ter conversas significativas com os colaboradores, mas não é uma conversa só por ter a conversa tem que ser significativa, ele tem que bloquear a agenda dele para conversar com os liderados e entender quais são os pontos fortes. Eu fico imaginando um técnico de futebol que não conhece o time que ele tem, não sabe onde as pessoas são boas, não sabe o que as pessoas gostam de fazer, e vai colocar os jogadores no lugar errado.